Que anestésicos locais eu devo ter no meu consultório para atender a todas as situações? Pergunta recorrente e eu vou trazer um pouco da experiência clínica para que você possa ter o seu set de anestésicos locais. Minha resposta é: tenha todos. Mas quais são esses anestésicos locais, então, que você utilizaria para cada situação? Vamos lá. Primeira coisa que você deve pensar em ter no seu consultório é um anestésico básico que sirva para a maioria dos procedimentos, que seja menos tóxico e que você possa ter, claro, uma relação custo-benefício muito boa. E aí a lidocaína, ela é um anestésico indicado para a maioria das situações clínicas que a gente tem, no atendimento a gestantes, a idosos, a crianças, procedimentos mais rápidos, onde a gente não espere aí um tempo prolongado, procedimentos onde eu tenho expectativa de dor menor do que aqueles onde eu vá ter, por exemplo, uma pulpite ou uma cirurgia de terceiro molar. Então, quando eu vou fazer uma restauração, quando a gente vai colocar um grampo, quando a gente vai fazer procedimentos mais simples e mais rápidos. Lidocaína associado à adrenalina, tá? Precisa você ter uma lidocaína sem vasoconstritor? Não acho interessante, porque o anestésico vai durar muito pouco tempo. Então, a lidocaína associada à adrenalina é o melhor vasoconstritor para você ter dentro do seu consultório associado à lidocaína. Porque a adrenalina promove uma maior vasoconstrição, então você vai ter um tempo semelhante a uma mepivacaína com vaso. Uma coisa que você vai ter que prestar atenção quando for comprar a lidocaína, a concentração do vasoconstritor. Então, existem lidocaínas associadas à adrenalina 1 para 100 mil e 1 para 200 mil. Por que é importante você olhar a concentração da adrenalina na solução anestésica? Então, a adrenalina 1 para 200 mil associada à lidocaína, você vai utilizar para aquelas situações onde o paciente ele tem um risco sistêmico, um cardiopata, um hipertenso bem controlado, porque essa adrenalina está menos concentrada. Então, a gente deve utilizar respeitando essa dose de 4 tubetes. Já a adrenalina 1 para 100 mil, por estar mais concentrada quando associada da lidocaína, a gente deveria respeitar a dose de 2 tubetes quando o paciente for sistemicamente comprometido, tá? Quando não for, respeita aquela tabela que a gente já sabe, tirando aí como ideia um paciente de 60 quilos. Então a gente vai fazer o cálculo de acordo com a dosagem máxima por sessão para que você possa utilizar com segurança. Então, primeira solução, lidocaína associado à adrenalina 1 para 100 e 1 para 200 mil, essa lidocaína 2%. Segunda solução anestésica que você deve ter, mepivacaína associado a um vasoconstritor, também geralmente a adrenalina seria o ideal. Essa mepivacaína, quando está associada ao vaso, também tem uma concentração de 2%. E aí, quando você quer um tempo mais prolongado para atendimento, como por exemplo nos casos de pulpite reversível, a cirurgia de terceiro molar, algum procedimento mais extenso, onde você queira um tempo maior de duração do anestésico local, mepivacaína associado ao vasoconstritor. Para aqueles pacientes que têm contraindicação absoluta do uso do vasoconstritor, você seleciona a solução de mepivacaína a 3%. E agora vamos fazer uma ressalva. Mepivacaína a 3%, claro, ela é mais concentrada do que a mepivacaína 2%, por isso ela é mais tóxica. Então tenha cuidado quando estiver utilizando um anestésico sem vasoconstritor, porque ele vai ser absorvido de maneira mais rápida, vai durar menos, o paciente vai sentir dor mais rápido e você vai ter que replicar essa anestesia mais vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado com as soluções que são um pouco mais concentradas, porque a dose máxima por sessão também diminui. Então, a segunda solução que você tem que ter no seu consultório é a mepivacaína associado a um vasoconstritor, quando ela está concentrada a 2%, e uma mepivacaína a 3% sem vasoconstritor para situações onde você tenha que utilizar o anestésico sem adrenalina. Pronto, então já falamos da lidocaína e da mepivacaína. Vamos falar agora da prilocaína associada à feliprecina. Por que você também deve ter no seu consultório odontológico esse anestésico local? Porque é um anestésico que eu escolho quando eu não posso utilizar uma amina simpática ou mimética, uma adrenalina, noradrenalina. Então, a prilocaína é o único anestésico local no Brasil que está associado à feliprecina. A feliprecina, ela nas suas doses habituais em odontologia, não teria repercussão no sistema cardiovascular para provocar taquicardia, por exemplo. Então, ela vai atuar
realizando a vasoconstrição em menor grau quando comparado à adrenalina, porque ela atua aí na circulação venosa. Cuidados com a prilocaína, devo evitar em pacientes gestantes, principalmente por causa do risco da methemoglobinemia. Essa prilocaína associada à felipressina, ela vai se quebrando para virar um subproduto chamado toluidina. E essa toluidina, ela se liga à hemácia e impede aí o transporte de oxigênio normalmente. E aí, para essa paciente gestante, a gente quer evitar isso ao máximo. Além do que, a felipressina é um análogo da ocitocina, então pode induzir contração uterina. Tá? Então, lidocaína associada a vasoconstritor, mepivacaína com e sem vasoconstritor e prilocaína seria o set básico de anestésico local para você ter dentro do seu consultório. Uma carta na manga para você ter seria a articaína, também associada a uma adrenalina, para as situações onde você queira um tempo muito mais prolongado de atuação. Então, com a articaína você tem uma resposta muito melhor, um tempo muito maior de trabalho para, por exemplo, realizar uma cirurgia periodontal, realizar uma exodontia de terceiro molar, realizar cirurgias associadas a implantes dentários que durem mais tempo, realizar um tratamento endodôntico difícil, onde o paciente tem uma sensibilidade maior para a dor. Alguns autores relatam que o bloqueio do alveolar inferior deve ser evitado quando a gente está utilizando a articaína. Por que motivo? Há alguns relatos de pacientes que tiveram parestesia pós-anestesia de articaína quando realizada na técnica do bloqueio do alveolar inferior, tá? Mas para as outras situações você pode utilizar aí com relativa segurança. A articaína também tem uma restrição de idade, então a gente evita mais em crianças, prefere as outras soluções que são mais convencionais, como por exemplo a lidocaína, tá? Mas se fosse para a gente elencar 3 soluções básicas, lido, MEP com e sem e prilocaína. E a sua carta na manga, articaína. É o anestésico também mais caro para que você tenha dentro do consultório, então o custo-benefício vai depender do procedimento que você tem a realizar. Lembra que a bupivacaína, ela só veio ser lançada recentemente na formulação de tubete. A gente utiliza muito em ambiente hospitalar, quando vai realizar cirurgia de terceiro molar ou outras cirurgias de maior porte, porque ela dá um tempo muito maior aí de analgesia após o procedimento. Então, o paciente, depois que acorda, ele tem uma segurança e um conforto muito maior pós-cirurgia. Bom, era essa a dica que eu queria passar hoje. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, @profbravo. Assina o canal para saber quando tem vídeos. Nós estamos atualizando toda semana o nosso canal do YouTube. Encontro você por aí. Um grande abraço e até a próxima.